Enchente na Amazônia sempre foi motivo de preocupação, principalmente para os povos que moram às margens dos rios. No Vento Norte de hoje você vai conhecer um pouco da vida das pessoas que moram nas proximidades do Rio Negro, na cidade de Manaus, saber por que acontece esse fenômeno da enchente e também que nível está o Rio Negro hoje. Não sai daí, porque o Vento Norte está só começando. Os 47 dos 62 municípios do estado do Amazonas já estão em estado de emergência. São mais de 52 mil desabrigados. A cheia deste ano atingiu a maioria dos municípios do Amazonas. Anamã, com cerca de 10 mil habitantes, foi a cidade mais castigada. Com a subida das águas, só era possível ver o telhado das casas. Os animais tiveram que ser transferidos para pedaços de terra firme que ainda restavam. Agora nós vamos conversar com o professor Antônio dos Santos, ele que é gestor do Centro de Estudos Amazônicos. E vai falar um pouco para a gente, professor, por que acontece esse fenômeno das cheias? O fenômeno das cheias é um fenômeno recorrente na Amazônia como um todo. Esse ano, particularmente, o fenômeno tomou uma dimensão um pouco diferenciada em função da distribuição das chuvas dentro da área da própria bacia. Talvez por isso esse fenômeno, que já há 56 anos que não acontece um fenômeno como esse, se repete agora num momento crucial, inclusive para a população, para o planejamento do Estado, enfim, para a sociedade como um todo. A principal causa para o aumento de volume de água não são as chuvas que caem na cidade, e sim as chuvas da cabeceira dos rios, como no município de Tabatinga. Professor, e essa cheia, ela é causada só pelas chuvas que caem aqui na cidade ou isso não tem influência? Não, as chuvas na cidade não influenciam em nada a cheia. O que influencia a cheia é a chuva que acontece na cabeceira dos grandes rios. Por exemplo, chove simultaneamente na bacia do Alto Rio Negro, na bacia do Amazonas, no lado peruano e colombiano, chove na bacia do Purus, chove na bacia do Juruá, chove na bacia do Jutaí, simultaneamente. Então, o canal do Amazonas não tem como escoar esse volume de água como um todo. Esse é o processo normal das cheias, tá? Então, talvez por isso essa cheia é fenomenal, porque a distribuição das chuvas, segundo tem mostrado a meteorologia, está sendo feita assim de maneira não prevista, vamos dizer assim. O que se vê, por exemplo, ainda hoje no clima-tempo, é que ia chover na cabeceira do grande rio. Significa dizer que nós temos ainda muita água para chegar por aqui. Então, professor, mesmo tendo uma semana de sol, como é o dia de hoje, isso aí não vai influenciar se o rio vai secar ou se a gente vai ter alteração no nível do rio? Não. Um dia de sol, uma semana de sol, um mês de sol na cidade de Manaus não significa absolutamente nada para a cheia dos rios. O que altera, na realidade, é o comportamento dos igarapés que dão a cidade. Esse sim, porque chovendo menos na cabeceira dos igarapés, as pessoas que moram ao longo dessas bacias de drenagem não sofrem como estão sofrendo no momento de hoje com a chuva que está caindo. Mas esse um mês de sol, uma semana de sol, não tem nenhuma influência para a cheia do rio como um todo. E o Rio Negro, ele é o mais atingido com a cheia? Não, todas as bacias são atingidas, né? E não são mais atingidas por causa da sinuosidade que existe na bacia de drenagem. Se você olhar, por exemplo, a bacia do Purus, a bacia do Juruá, são rios muito sinuosos. Essa sinuosidade, embora estejam completamente cheios, eles atenuam um pouco a força dessa água que vem das cabeceiras. Não fora essa sinuosidade dos rios que trabalham para segurar um pouco a energia potencial da água, a cheia teria um efeito catastrófico. Agora, a questão do Rio Negro, porque ele é represado pelo Rio Amazonas em função do volume de água que desce pelo Rio Amazonas. Isso faz com que, então, essa subida abrupta de água no Rio Negro. Professor, nós estamos com uma cota de 29,4. Faltam aí 65 centímetros para atingir a cota de 53. Quanto tempo ainda nós temos de chuva no estado? Não dá para dizer um tempo exato que nós vamos ter de chuva no estado. Podemos ter, teoricamente, um mês, podemos ter 2 meses, podemos ter uma semana. Tá? Mas o que acontece hoje é que, como está chovendo muito na cabeceira dos rios, e esse é um fenômeno que independe do homem, independe de desmatamento, independe de qualquer uma outra coisa, talvez influenciado por essa massa de ar frio que se desloca entre o paralelo 5 norte e 5 sul, a frente de convergência intertropical, ninguém sabe como é que isso acontece lá na alta atmosfera.
Então isso provoca muita chuva. Agora, o rio está subindo ainda em média de 3 centímetros por dia. Se imaginar 30 dias de cheia, vamos dizer assim, são 90 centímetros, então a cidade vai ficar inundada, sem dúvida nenhuma. Há 56 anos foi registrada a maior cheia no Amazonas. A sua cota era de 29 metros e 69 centímetros. Hoje o nível do Rio Negro está a 29 metros e 7 centímetros, mas os estragos já são bem maiores. Falando nisso, nós estamos vendo aí que essa cheia, principalmente na cidade, ela está causando muita destruição e danos para quem mora, né, próximo às margens. Por que isso está acontecendo? Se em 53, 99, 2008 nós também tivemos cheias altas, né? Falta do planejamento urbano na cidade. As pessoas que vêm do interior, principalmente, ou vêm do Nordeste, vão se colocando onde tem área disponível. Normalmente, essas áreas disponíveis são mais dos igarapés. E vão construindo aí aleatoriamente, sem nenhum planejamento, nem por parte da sociedade, nem por parte das autoridades. E então, quando acontece uma cheia dessa, então nós vemos o estrago que nós estamos vendo hoje. O aumento da população é um caso marcante, não só no fenômeno da cheia em Manaus, mas esse é um fenômeno mundial. Talvez um dos maiores problemas hoje do mundo, do ponto de vista ambiental, é o crescimento demográfico da população mundial, sem dúvida nenhuma. Você imagina bem aqui onde nós estamos, na bacia do Igarapé de São Raimundo, quantas casas foram construídas no leito de Igarapé ou um pouco acima, se as pessoas atentarem para onde podia chegar a água. No mínimo, na pior das hipóteses, o planejamento deveria ser feito em função da última cheia. 29 metros e 53 centímetros. Daí para baixo ninguém podia construir absolutamente nada. Senão o que acontece é a defesa civil, é a sociedade, é o setor público, todo mundo envolvido numa questão dessa por falta de fiscalização e planejamento. No próximo bloco você vai saber em que nível está o Rio Negro na cidade de Manaus.